Já vamos aqui com a primeira notícia de destaque: novas análises sobre as quedas das árvores que mataram 2 pessoas em Campinas entre o final do ano passado e o comecinho desse ano apontam causas diferentes daquelas apresentadas pela Prefeitura. Vamos conversar sobre isso com o Heitor Moreira? Já vou chamar ele aqui, porque ele está em frente à Lagoa do Taquaral, onde aconteceu uma dessas quedas de árvore. Você com certeza se lembra, acabou matando, infelizmente, uma criança. E ele vai trazer para a gente o resultado, os detalhes desse laudo apresentado, então, hoje à tarde. Não é isso? Heitor, boa noite para você. Boa noite, Natália, boa noite a todos. 2 tragédias em Campinas, que trouxeram à tona aí essa discussão sobre as árvores na cidade. A gente, então, hoje teve a apresentação aí desses 2 laudos técnicos, mostrando aí os possíveis motivos, segundo o CONDEMA, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas, para essas árvores terem caído e terem provocado, consequentemente, essas 2 mortes. Só para a gente relembrar, no mês passado, a Prefeitura também divulgou estudos sobre essas mesmas árvores e, segundo os laudos da Prefeitura, os motivos para a queda dessas árvores foram o encharcamento do solo e condições climáticas. E hoje o CONDEMA apresentou motivos bem diferentes dos da Prefeitura. É o que a gente vê na reportagem. No plenário, cartazes de representantes de ONGs e outros institutos criticavam a falta de prevenção antes das quedas das árvores. O laudo técnico sobre a queda da figueira no Bosque do Jequitibás foi apresentado por integrantes do CONDEMA, o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Campinas. Fotos da árvore antes do acidente mostram que, segundo os pesquisadores, parte da raiz foi cortada para a construção de uma calçada e instalação de um alambrado. Nessa outra imagem, dá para ver que na superfície onde as raízes deveriam crescer, foi colocado concreto. Embora alegado que foi solo encharcado, que causou a sua debilidade, o seu tombamento, nós constatamos através de estudo técnico, confirmado também por estudo de carga, pela equipe da Unicamp, que a causa principal foi a ausência de raízes de um lado dela e o corte perpendicular de raízes com o barramento da estrutura de alambrado que impediu a regeneração das raízes dela. Resultado diferente do que foi apresentado pela Prefeitura de Campinas. Análises feitas pelo Instituto Biológico e pelo Instituto Agronômico comprovaram que a figueira branca de 35 metros de altura e com estimativa de ter 100 anos estava saudável e a queda ocorreu por fatores climáticos. O laudo do Instituto Biológico, por exemplo, aponta que, segundo uma análise visual, a árvore não teve danos causados por insetos que pudessem levar ao tombamento. O laudo sugere que a ruptura na raiz foi causada por vibrações do trânsito constante, drenagem do solo, além do excesso de chuva e ventos. A figueira caiu no fim do ano passado durante um temporal que atingiu a região. A queda causou a morte de Guilherme da Silva de Oliveira Santos, de 36 anos, que passava de carro pelo local. Ela não tinha raiz para aguentar o seu peso e ela colapsou justamente do lado que ela não tinha essas raízes. Então é uma conclusão diferente daquela que o Poder Público apresentou até o momento. Ou seja, houve um corte irregular da raiz da figueira. Provavelmente sim. Hoje também foi apresentado na Câmara o laudo sobre a queda do eucalipto no Parque do Taquaral, que em janeiro deste ano matou Isabela Tibúrcio Fermino, de 7 anos. Para a Prefeitura, o solo encharcado também causou o acidente. Neste documento do início de fevereiro, o Instituto Biológico aponta entre os motivos a baixa drenagem do solo e eventos climáticos, como excesso de chuva e ventos. Outro laudo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado, destaca que a avaliação foi feita de forma emergencial e não exclui a necessidade de estudos mais aprofundados no futuro. O documento informa que a análise foi feita de forma visual, sem o uso de equipamentos específicos. E completa: o grande porte, o peso do eucalipto e os eventos climáticos no mês de janeiro em Campinas, como chuva acumulada, ventos e rajadas, estão entre as causas possíveis para a queda. O solo encharcado, na verdade, ele é um motivo para queda de árvores só em lugares com encostas, como a gente viu no litoral, quando chove, e aí escorre o barranco
barranco e aquelas árvores caem junto com o solo. Em lugar plano não existe queda de árvore por solo encharcado, né? A queda dessa árvore foi por falta de estrutura de raiz, né? E lógico que o solo encharcado foi a gota d'água que faltava, mas ela poderia ter caído a qualquer momento, como ocorreram quedas ao longo dos últimos anos lá dentro da lagoa. Desde 2015 haviam fortes indícios, né, e demonstrações visíveis de que aquele talhão de eucalipto estava num declínio vegetativo, né? Ou seja, ele estava morrendo. Então a planta, quando ela começa a morrer, ela começa a perder estrutura. Então ela perdeu copa, que isso era visível por imagens, né? E consequentemente, quando ela perde copa, ela perde raiz para se equilibrar. Só que ela não perde o tronco. Se elas tivessem sido cortadas em 2015, com certeza não teria acontecido esse acidente. O CONDEMA também está finalizando um laudo técnico sobre o corte de árvores aqui no Bosque do Jequitibás. A prefeitura diz que 108 árvores precisam ser retiradas do ponto turístico, mas o Conselho Municipal do Meio Ambiente já adiantou que esse número é inferior. Por isso, está concluindo um estudo mais detalhado. Enquanto isso, o bosque continua sem previsão para ser reaberto. O fato dele estar fechado acaba prejudicando muita gente. Eu acho que é necessária, né, a análise bem aprofundada para ver se vai colocar em risco as pessoas, né? Mas ao mesmo tempo tem que preservar o meio ambiente. Enquanto isso, vocês ficam esperando. Enquanto isso, a gente fica esperando andando de bike. É, o que muita gente se pergunta, né? Quando o bosque, enfim, vai reabrir aqui em Campinas? Bem, o CONDEMA diz que o laudo técnico sobre o corte das árvores no Bosque do Jequitibás deve ficar pronto em até 2 semanas. A gente fez vários questionamentos para a Prefeitura sobre esses laudos técnicos apresentados pelo CONDEMA, com os motivos aí das quedas dessas árvores que mataram 2 pessoas. Vamos às respostas então. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos informou que não recebeu nenhum documento do CONDEMA. Quando receber, vai avaliar. Os laudos que justificam a extração de árvores no Bosque do Jequitibás e na Lagoa do Taquaral foram elaborados e assinados por técnicos responsáveis, engenheiros agrônomos e florestais e biólogos da Secretaria de Serviços Públicos, segundo a Prefeitura. As árvores que caíram no bosque e na lagoa passaram por vistoria e, de acordo com laudos do Instituto de Pesquisas Técnicas, Instituto Biológico e Instituto Agronômico de Campinas, órgãos ligados ao governo do estado, estavam sadias e com raízes íntegras. As quedas foram por causa do encharcamento do solo, reafirmou a Prefeitura. Essas árvores não tinham passado por poda ou outro procedimento na copa ou raiz. A Prefeitura disse ainda que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas já autorizou a remoção das árvores no Bosque do Jequitibás e a Secretaria aguarda posicionamento do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. A Prefeitura informou ainda que em 2015 contratou uma empresa especializada em arborização urbana e áreas verdes e, em parceria com a Unicamp, realizou exames específicos para a inspeção da estrutura interna dos eucaliptos. Por meio deste exame, foi apontada a necessidade de remoção de 10 eucaliptos e todos foram extraídos. Na época, segundo a Prefeitura, a Secretaria não recebeu nenhuma documentação do CONDEMA sobre essa situação e a iniciativa foi da administração municipal. Essa é a resposta, então, o posicionamento da Prefeitura sobre essa retirada das árvores e esses laudos técnicos apresentados pelo CONDEMA hoje na Câmara Municipal de Campinas, com esses outros motivos da queda dessas 2 árvores que mataram essas 2 pessoas, né, Natália? A gente, é claro, vai continuar acompanhando toda essa situação, mas é mais do que óbvio que precisa ser feito, sim, um estudo detalhado, segundo esses pesquisadores, tanto da Prefeitura como de instituições como o CONDEMA, e de uma forma que não prejudique ninguém, né? Que não ofereça risco para a população e que também não deixe pontos turísticos como o bosque fechados por muito tempo aqui em Campinas, como é o que está acontecendo. É com você aí no estúdio. Precisa ser avaliado, até porque a gente viu aí uma diferença muito grande, né, entre os laudos. Então, quando a gente escuta alguma pessoa especialista nisso dizendo que isso poderia ter sido evitado, você imagina a família da vítima ouvindo isso, né, de que uma tragédia como essa deveria ter sido evitada e teria como ser evitada, né? Seguimos acompanhando, então, como você disse. Heitor, muito obrigada pelas informações, boa noite para você e bom trabalho.